Sobre o caso de outro senador que está aí nas manchetes, que é o Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Ele teve um embate com o Flávio Dino, ministro da Justiça, quando o Flávio Dino foi ali convidado, né, compareceu a uma audiência pública, sempre disposto a conversar, e eles acabaram tendo um embate ali, e desde então o Marcos Duval está fazendo uma série de publicações atacando o ministro. Ele até falou, olha, se Uhum. acontecer alguma coisa, Flávio Dino vai inventar alguma coisa contra mim, para me mandar prender e tal. E depois ele fez um tweet que eu vou pedir para a Paty colocar aqui na tela para gente, em que ele diz assim, já escutaram Bala de Prata? Abaixo está um pendrive com muitas imagens bombásticas feitas por drones e também documentos que juntos serão suficientes para a queda do ministro Flávio Dino e do presidente Lula. Já estou indo direto para guardá-lo no cofre. Puxa, por que será que o Marcos Duval não mostra logo o que tem nesse pendrive, né? Fica segurando a gente aqui nessa curiosidade. Como é que você vê a atuação desse senador, Lucas? Bom, eu entendo essas ameaças de contenção de informação, na verdade, como um prelúdio ao que será a participação do senador na CPMI sobre as invasões do 8 de janeiro. Ele provavelmente fará parte dessa CPMI e eu vejo toda essa atuação agora como um prelúdio ao que será a participação na CPMI. Eu concordo com você, como você disse na abertura, né, as pessoas que de fato têm informações bombásticas a serem reveladas as fazem, né? Então, se alguém vai soar o apito, no geral faz, não fica ameaçando que vai fazer. Então, eu acho que, na verdade, é uma estratégia do senador para né, continuar ali produzindo um estado de excitação para sua base mais radicalizada, que a gente sabe que é um senador, perdão, bolsonarista bastante ativo com os setores mais, né, radicalizados do bolsonarismo, digamos assim. Então eu acho que, na verdade, a gente vê aí um ensaio para a CPMI que deve ser instaurada né, começar suas atividades dentro da próxima semana. Eu acho que não há, de fato, um grande escândalo a ser produzido com as informações desse pendrive. A gente, né, muitas pessoas na internet estavam comparando com algo parecido em relação a essa ameaça que o próprio bolsonarismo já fez outras vezes, né, de uma foto de um pendrive, ameaça, né, que vai produzir alguma informação relevante, no final isso não se prova. Então eu acho que, na verdade, aí é mais uma encenação para manter-se relevante até que se comece o período da CPMI, e eu acho que na CPMI a gente deve encarar algo muito parecido, em que o senador tente produzir aí informações falsas ou tente, né, ataques infundamentados, seja ao próprio ministro Flávio Dino ou seja ao presidente Lula. Pois é, o Marcos Duval fez uma live no Instagram na segunda-feira. E aí ele disse nessa live, né, que se tirarem a minha vida, o responsável pode ser alguém do governo, né, assim, dando uma indireta de que ele tem informações tão bombásticas que podem até fazer com que alguém mate ele. Então, nesse sentido, mais uma vez, ele deveria logo vir a público, revelar essas informações para não ficar correndo perigo, né, e não ficar ameaçando. Mas, de qualquer maneira, o André, PA, André, obrigada, ele fala assim, essa galera pira no pendrive, né, não? Mas como tem muita história que acontece lá em Brasília, eu não duvido de nada, até que ele mostre a prova dele, vamos esperar, né? De alguma maneira ele causou um burburinho, que é o que você falou. É muito do que a gente deve ver nessa CPMI do 8 de janeiro, né, Lucas? Sim, eu acho que a técnica é, de fato, né, promover sempre um novo debate, promover sempre uma nova, né, um novo falso escândalo, uma nova falsa notícia, para que se permaneça, né, mantendo agitadas as bases. Eu acho que
a gente não deve necessariamente fazer algo no sentido de ignorar. Acho que às vezes alguns setores tendem a ridicularizar esse tipo de atuação sem entender a real relevância, o real problema que isso pode trazer. E é importante que a gente entenda que uma vez que se iniciam os trabalhos da CPMI, ele de fato deve fazer, assim como outros parlamentares bolsonaristas, uma produção elevada de ruído de comunicação, seja de notícias, seja de fatores que não são relevantes para a investigação, mas que podem, de alguma forma, servir como base para ataque ao governo. Então, eu acho que é importante permanecer atento a essas atuações, mas eu não acho que, de fato, existam informações, como você disse, que né, de fato, enfim, o colocariam em perigo ou que, de fato, pudessem promover um escândalo para esse novo governo. Eu acho que é uma estratégia que é muito clara do bolsonarismo de né, permanecer aí em constante estado de excitação em relação às bases, para permanecer com um certo engajamento, mas que enfim, me parece muito trovoada sem chuva, assim, para ser honesto. Eu não acho que há uma produção de uma informação que possa produzir, de fato, um escândalo que venha afetar o atual governo.